Bom dia para você que está em casa. Você trabalhou o tempo exigido pela Previdência, se aposentou e a cada ano ganha menos. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre como entender a Previdência Social. Participe pelo twitter.com/patendimento. Você escreve tudo junto e prontoatendimento@tvcultura.com.br. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui o advogado Vladimir Novaes Martins. Professor Vladimir, bom dia. É um prazer recebê-lo novamente aqui. Bom dia, Wanderlei. Olha, na semana passada, uma comissão do Senado aprovou 2 projetos que podem mudar a aposentadoria de quem está inválido e depende de outra pessoa, e também o trabalhador rural que poderia vir a ter um seguro-desemprego. Eu gostaria que você explicasse isso para a gente, professor. A ideia é a seguinte: hoje, de acordo com o artigo 45 da Lei de Benefícios da Previdência Social, o aposentado por invalidez que estiver acamado, necessitando da ajuda de familiares, de enfermeiros, de cuidadores, tem direito a um acréscimo de 25% no valor do seu benefício, podendo inclusive ultrapassar o teto, que é uma coisa rara de acontecer, essa é a hipótese. Isso já acontece. Isso já acontece. A ideia, que aliás é possível que tenha vindo de um artigo publicado no Jornal do Congresso da LTR, um bacharel em Direito de São João da Boa Vista, Jefferson Rodrigues Feitosa, apresentou uma ideia de que isso poderia ser estendido a todos os percipientes, todos aqueles que recebem benefício da Previdência Social, não só o aposentado por idade, que está com 65 anos, está acamado, como também aquele que recebe aposentadoria por tempo de contribuição e mesmo especial, porque a ideia do legislador, quando criou esse acréscimo de 25%, era pensando na pessoa que tem dificuldade de conviver com a doença, tem que ficar de cama, precisa da ajuda de terceiro. Então, isso valeria para todos os aposentados. E o trabalhador rural passaria a ter um seguro-desemprego, é isso? Aqui, o trabalhador temporário, é isso? A ideia é o seguinte, é curioso verificar que, a despeito do que está escrito na Constituição, de que os trabalhadores rurais são iguais aos urbanos, né? É o chamado princípio da equivalência urbano-rural. No entanto, a legislação faz distinção, como também faz em relação aos domésticos. E agora está se pensando em criar um seguro de desemprego no valor do salário mínimo, e nem deveria ser o salário mínimo, porque a equivalência entre o trabalhador rural e urbano pela Constituição é total, eles passariam também a receber esse seguro de desemprego por 3 meses. Tramita no Congresso Nacional e a ideia é de que eles venham a ter também esse direito, porque em algum momento ficam desempregados. Entre as safras, na chamada entre-safra, não só em relação a trabalhadores temporários, como você lembrou, como também trabalhadores efetivos que perdem o emprego e ficam ao desamparo. Vamos deixar bem claro, então, que isso ainda é um projeto de lei, foi aprovado nessa comissão do Senado, mas ainda vai para a votação na Câmara dos Deputados, não é isso? E provavelmente será aprovado, quase com certeza, porque são benefícios que se impõem. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre revisão dos benefícios. Uma trabalhadora, depois de muitos anos de contribuição, vê o seu benefício diminuir a cada ano. Ela tem direito à revisão de sua aposentadoria? Vamos ver. Meu nome é Maria Helena, tenho 69 anos, sou aposentada desde 92, me aposentei com 30 anos de trabalho, com uma faixa de 6 salários mínimos e atualmente estou recebendo uma faixa de 3 salários mínimos. A minha dúvida é a seguinte: tenho direito a uma revisão? Se tenho, como devo proceder? Agradeço pela resposta. E então, professor? Bem, em princípio a resposta é não. Não tem direito. Não vejo nada errado aí, porque a consulente não falou em erro na concessão. E é preciso considerar o seguinte: o salário mínimo vem crescendo, principalmente durante o governo Lula, aí, a partir de 2002, ele vem crescendo em termos reais. Ele cresceu nesses 9 anos cerca de 56%. Então, não se pode fazer comparação com a quantidade de salários mínimos lá na data do início do benefício com o que a pessoa está recebendo hoje, porque o salário mínimo cresceu em termos reais. O que se pode fazer, aí é trabalho para os advogados, é verificar se aquela renda mensal inicial, no caso dela,
de 92 se permitia comprar uma determinada cesta básica, se ainda continua podendo. Possivelmente sim. A resposta é que, no meu entender, não há esse direito de revisão neste caso. Olha, e o caso da Ana Lúcia, que também se refere à revisão. Ela se aposentou em 2008 com 30 anos de contribuição e 47 anos de idade. Trabalhava na época. A advogada, ela escreve, a advogada que deu a entrada na minha aposentadoria me orientou que eu poderia entrar com pedido de revisão depois que eu completasse 48 anos, ou até 5 anos a contar da data da concessão. Porque, pelos cálculos feitos pelo INSS, eu me aposentaria com R$ 1.680, mas, devido ao cálculo ter sido feito pelo fator previdenciário, o meu salário caiu para R$ 905 e a advogada disse que também por isso eu poderia entrar com pedido de revisão. A pergunta, eu gostaria de saber se é isso mesmo, se eu tenho direito à revisão. Eu contribuí com o INSS ainda por 2 anos depois de aposentada. E então, professor, esse caso é diferente? Não, não é diferente, não há esse direito de revisão. Nunca ouvi falar nesse prazo de 5 anos, a partir do qual se poderia pedir revisão de benefício, por qualquer motivo. Nunca ouvi falar disso. O que pode acontecer, no caso, é que ela se aposentou precocemente, com tempo de serviço que não é muito grande, e aí, se isso aconteceu depois de 99, realmente o fator previdenciário reduz o valor do benefício. Ela deve aguardar, consta que no mês de agosto, no mês que vem, o governo pretende pôr fim ao fator previdenciário. Espera-se que a norma não disponha sobre a aplicação retroativa dessa extinção do fator previdenciário, caso contrário, não vai atingir esta consulente, porque com o fim do fator previdenciário, então, diminui um pouquinho essa perda que os segurados têm. Somente quem se aposentou antes de 99, que não tinha o fator previdenciário, é que não teve esse prejuízo. Mas essa revisão, não. A possibilidade que existe, e é possível que tenha se falado disso, é na desaposentação. Se essa senhora que se aposentou continuou trabalhando e contribuindo, depois de algum tempo, não tem esses 5 anos, de algum tempo razoável para que ela possa pedir revisão do cálculo do benefício, aí sim. Nessa figura da desaposentação é possível, fora dela não vejo como. A gente tem discutido bastante aqui sobre o fim do fator previdenciário. Na sua opinião, ele deve acabar porque as informações que a gente tem é que a presidente Dilma já disse que não vai permitir o fim. Qual a sua opinião, professor? Bem, em primeiro lugar, que o fator previdenciário não precisaria acabar, ele poderia se tornar facultativo. Recentemente, em Campinas, dando uma aula, calculamos o fator previdenciário de uma pessoa excepcional, com 66 anos de idade, um advogado, e 47 anos de serviço, e o fator previdenciário deu 1,87, quer dizer, para quem estava recebendo R$ 1.000, aí o fator faz com que receba 1.870. É um caso particular, raro, excepcional. O fator não deveria ser extinto, porque beneficia pessoas que tenham bastante tempo de serviço e bastante idade. Imagine você, alguém que está aposentado, completa 65 anos de idade, com essa idade no fator previdenciário, que depende da idade e do tempo de contribuição, a aposentadoria transformada vai melhorar. De todo modo, quando se coloca o fim do fator previdenciário, é preciso que todos tenham em conta que o governo vai substituí-lo por uma regra, ou limite de idade nacional, que seria terrível, porque o país tem diferenças regionais extraordinárias. O pessoal do Nordeste vive 10 anos menos que o pessoal do Sudeste, ou então que seja adotada a fórmula 95, que a pessoa tem que ter um total de anos, tempo de contribuição e idade, que chega a 95, com uma proposta que consta já do que a gente lê na mídia, de que essa fórmula 95 iria, em 5 anos, passar a ser a fórmula 100. Ou seja, existe das pessoas que, somado o tempo de serviço com a idade, atinja, quando for aprovado, 95 e depois de 5 anos, 100. O que quer dizer uma nova limitação, porque o governo trabalha com a ideia do atuário de que ele tem que protelar o momento da aposentação das pessoas, caso contrário, o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição fica matematicamente insustentável. Muito bem. Olha, a Fernanda Devec é de Atibaia. Ela escreve: eu gostaria de saber se na contagem de anos de contribuição para a aposentadoria por tempo de serviço
também são contabilizados períodos pequenos, meses, semanas. E se a falta de depósito do fundo de garantia influencia em algo no momento de aposentar. Vamos inverter a ordem, tratar primeiro do fundo de garantia. Não tem nada a ver com a Previdência Social. Se a empresa não recolheu o fundo de garantia, se ela não fez a GFIP, formalmente teremos um problema, porque pode ser que o INSS não tenha a informação dos salários das contribuições dessa pessoa. O fato de não ter recolhido o fundo de garantia não significa que o INSS não vá contar o tempo de serviço. E digo mais, Madeleine, mesmo que essa empresa não tenha recolhido as contribuições que reteve ou não reteve desse trabalhador, o INSS considera o tempo de serviço com base no artigo 33, parágrafo 5º da Lei de Custeio, que prevê uma presunção do recolhimento. Com relação a pequenos períodos, de acordo com a lei, o tempo de serviço é data a data. São contados dias, meses e anos. Todo o tempo. Não se perde nada. Olha, o João Batista de Souza é de Armazém, Santa Catarina. Ele conta, eu tenho 44 anos e de 1980 a 98 eu trabalhei na área rural. Daí percebi que poderia receber mais se fizesse outra coisa e ele começou a trabalhar como caminhoneiro. Isso foi bom, ele passou a receber mais, tudo. Como é que fica a minha situação? 18 anos de trabalho rural e agora, em outubro desse ano, ele completa 14 anos de contribuição para o INSS. Como fica a minha situação? Se puder me ajudar, ele agradece e conta que nasceu em 1968, portanto tem 44 anos. O tempo de trabalhador rural, antes do dia 24 de julho de 91, não tinha contribuição, exceto para a figura do trabalhador rural sujeito ao regime urbano, entre os quais e principalmente do tratorista e do motorista rural. Se ele fazia a mesma coisa que veio a fazer depois, é importante que ele saiba que desde o dia 18 de março de 1953, essa figura do motorista, do tratorista rural, estava no regime urbano de previdência, portanto, deveria ter havido a contribuição, e se não houve, não importa, o responsável seria o fazendeiro, esse tempo é contado. Mas se ele não era motorista nem tratorista, quando trabalhava na área rural, esse período aí não completa a carência, ou seja, aquele um ano que falta, ele falou que tem 14, precisa ter 15, não pode ser completado por aquele período em que ele viveu na zona rural. Mas o tempo rural é considerado, sim, a dificuldade está sediada na prova do tempo rural e existem algumas divergências na Justiça Federal a esse respeito. Mas o tempo é contado, não é contado para carência, ele terá que trabalhar e contribuir por mais um ano para completar os 15 anos, aí vai somar os dois tempos, ainda em observância àquele princípio da equivalência urbano-rural que está na Constituição. A Sebastiana Alves tem 56 anos e pergunta, eu quero saber o que é necessário para me aposentar pelo Fundo Rural. Eu tenho 16 anos, há 16 anos eu moro em área rural. A palavra fundo rural não existe mais desde 91. É aposentar-se no regime geral de previdência social. Ela, desde 91, se for empregada, deve estar recolhendo contribuições. Se for segurada especial, que é um pequeno produtor rural, também deve estar vertendo contribuições. Enfim, hoje estas pessoas, esses rurícolas, são equiparados aos trabalhadores urbanos. Deve observar o mesmo período de carência para aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e, na figura rara, da aposentadoria especial. Se for o caso de invalidez, e aí, então, é apenas 12 contribuições. Ou seja, ela é igualzinha a todos os trabalhadores da cidade. Muito bem, nós já voltamos, então, com outras perguntas e respostas sobre Previdência Social. Continue enviando as suas perguntas que o advogado Vladimir Martins vai tirar suas dúvidas. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é Previdência Social e quem está tirando as dúvidas do telespectador é o advogado Vladimir Martins. Professor, temos aqui uma pergunta, vem aqui de São Paulo e quem escreve é a Aparecida, ela tem 48 anos. Eu tenho 25 anos trabalhados. Com a minha idade, 48 anos, eu posso me aposentar?
Eu estou licenciada do trabalho por motivos de saúde. A dúvida é, posso me aposentar por invalidez, já que o meu diagnóstico diz que talvez não volte a trabalhar? Poderá aposentar por invalidez, e o valor será melhor do que por tempo de contribuição, já explicamos por quê, mas fica na dependência da perícia médica do INSS. É o que o laudo médico dessa perícia médica determinar que vai implicar na concessão da aposentadoria por invalidez. De regra, o INSS concede primeiro o auxílio-doença, que é um benefício menor, de duração provisória, e se essa incapacidade persistir, segundo a opinião da perícia médica do INSS, então será deferida a aposentadoria por invalidez. Se solicitar a aposentadoria por tempo de contribuição, o que eu não recomendo, devido à idade dela, 25 anos, ela pode pedir a chamada aposentadoria proporcional, porque tem 48 anos os homens, dos homens se exige 53. Mas o benefício vai ser cortado praticamente pela metade em razão do fator previdenciário. Olha, Maria Lúcia Salles é de São Paulo. Por um tempo eu fui empresária, recolhi mais ou menos por 14 meses. Fiz a contagem de tempo e o resultado, 25 anos e 9 meses. Como faço para recolher o atrasado, como empresária, para completar o tempo que falta? Esse período de contribuinte individual, de acordo com a lei, é muito curiosa essa afirmação que eu vou fazer, é imprescritível, não decai nem prescreve. Então ela terá que ir à Receita Federal solicitar uma guia, a Receita faz isso em 5 minutos, uma guia de recolhimento, reunindo todos esses, acho que 16 meses que ela trabalhou na condição de empresária, a gente chama de contribuinte individual, e recolher isso e o tempo será considerado. Maria de Lourdes é de Recife. Ela escreve, eu solicitei ao posto de atendimento do INSS uma carta de concessão ou cópia do processo de benefício. Depois de 90 dias, eu fui informada pelo INSS que a carta de concessão foi procurada no arquivo, mas não foi encontrada. Como eu devo agir para obter esse documento? É um direito meu ou não? É recente a publicação de uma lei federal obrigando todas as repartições públicas a prestarem informações. Se a carta de concessão desapareceu nos arquivos do INSS, ele tem toda a condição de reconstituir essa carta nos seus elementos básicos, data do início do benefício, data do requerimento, nome, dados, CPF, RG, etc. e tal. Tudo isso no processo, o INSS tem condição de refazer essa carta de concessão e tem um prazo de 20 dias para entregar a ela. Caso isso não aconteça, terá que bater as portas do Poder Judiciário Federal, mas eu acho que a Agência da Previdência Social vai atender essa solicitação, até porque é uma questão burocrática simples de ser resolvida se tiverem o processo. Se não tiverem o processo, porque também se extraviou, aí então terão que reconstituir todas essas informações. Olha, o Antônio escreve, eu tenho uma dúvida, eu fui estagiário de 1984 a 85. O estágio era de 8 horas diárias, de segunda a sexta. É possível reivindicar esses 2 anos como tempo de contribuição? O que eu devo fazer? Devo solicitar uma carta de vínculo empregatício à empresa? Para que haja uma transformação da condição previdenciária de estagiário, que não é segurado obrigatório, porque não é empregado, ele poderia ter recolhido à época como segurado facultativo, mas não, possivelmente não o fez, ou como contribuinte individual, como permite a atual legislação. Pedir que a empresa forneça uma carta informando o vínculo empregatício vai depender das condições em que ele trabalhou. Se ele preenche os requisitos do artigo 3º da CLT, onde é definido o empregado, quer dizer, se ele foi empregado e não estagiário, porque o estagiário vai para a empresa para trabalhar e estudar, aprender aquilo que muitas vezes saiu da faculdade sem a prática. Mas em muitíssimas situações, tem um prazo de duração desse estágio, a pessoa vai lá, às vezes até, é estranho, mas já aconteceu, ensinar os seus conhecimentos. Então, não está estagiando, então é empregado. Terá que fazer uma reclamação trabalhista, a posteriori, se já não está mais nessa empresa, não vai pedir salário nenhum, porque está prescrito esse direito, para que o juiz declare o reconhecimento do vínculo empregatício, exceto se a empresa com isso concordar, sem qualquer ação trabalhista. Olha, o Antônio Ojima é de São Paulo, tem 51 anos.
Ele conta, já possuo 33 anos e 8 meses de carteira registrada. Faltam apenas 1 ano e 4 meses para 35 anos de trabalho. Assim, me aposentaria por tempo total, integral. Certo. E o que eu gostaria de saber é que, se for aprovada a Lei 8595, no meu caso, que falta tão pouco, eu vou ser prejudicado ou serei isento a cumprir qualquer complemento de tempo extra, como o tal do pedágio que existe hoje, ou poderei ficar sossegado até que chegue o meu tempo a cumprir? Não conheço essa lei. É. Inclusive, ele disse que seria for aprovada uma lei que ele cita o número, né? Só as leis que são aprovadas é que tem número. Mas eu acho que ele deve estar pensando numa outra Será situação. que é no fator que previdenciário, de repente? Do fator previdenciário? Ah, ele deve estar falando do 8595, que seria a Fórmula 95 na versão do Pepe Vargas. Muito bem. A ideia é o seguinte, que é, falando primeiro do pedágio. Quem tem, e ele vai ter 35 anos, não tem que cumprir pedágio nenhum. Isso é um assunto bastante complicado, viu, Madeleine? Até de ser difícil de ser explicado na televisão. Quem está na aposentadoria proporcional, homem de 30 a 34 anos, além de ter no mínimo 53 anos de idade, terá que cumprir o tal pedágio, que é um acréscimo de 40% do tempo de serviço faltante lá em 16 de dezembro de 98. Bem complicadinho isso aí. Mas como ele já está próximo dos 35 anos, ele é dispensado desse pedágio. Com relação ao que ele chama de Lei 8595, que é o nome que está se dando à Fórmula 95, se ela vier a ser aprovada, consta que seria agora em agosto, então a soma da idade dele com o tempo de serviço terá que dar 95. Se ele vai ter 35, ele terá que ter 60 anos, que aí dá 95. E sabendo que essa idade mínima de 95 vai crescer em 5 anos, como já disse, e chegar a 100. E eu já estou propondo que seja 105. Olha, a Terezinha escreve, eu tirei o CNIS e não consta a data de saída da primeira empresa onde trabalhei, em 1986. A empresa não existe mais. Como eu faço para regularizar? Ela pergunta se o trabalho de telemarketing é possível ter uma redução aí no cálculo de tempo de aposentadoria. Ela trabalha nessa função há 7 anos. Vamos inverter outra vez, Isso, né? Ela contou duas coisas. A questão do telemarketing aí é o seguinte, se um médico do trabalho, peremptoriamente, em declaração não hesitante, afirmar que essa atividade põe em risco principalmente a orelha da pessoa, o aparelho auditivo da pessoa, em razão do ruído, se ela, ou de alguma coisa ligada à LER, se ela teve a sua saúde ou integridade física ameaçada, então, neste caso, depois de fornecido o PPP, Perfil Profissional Previdenciário, esse tempo seria considerado especial e aumenta a 40%. Quem tem 10 anos vai para 14. A outra pergunta eu já esqueci. A primeira é sobre o CNIS, não. Eu vou buscar aqui, que está aqui em cima. Então, ela conta isso, né? Pergunta sobre o telemarketing, e dela conta, eu tirei o CNIS e não consta a data de saída da minha primeira empresa. Então, aí ela tem que fazer uma pesquisa na RAIS do Ministério do Trabalho, no Fundo de Garantia, lá na Caixa Econômica, todos os meios possíveis em direito de provar quando é que ela saiu daquela empresa, que será, no mínimo, antes do novo emprego, né? do outro emprego subsequente. Ela terá que encontrar olerites dela, declaração do imposto de renda, tem uma infinidade de meios de prova em que ela vai demonstrar ao INSS, e aí é averbado no CNIS que ela saiu em determinada data. O Pedro conta, eu me aposentei em 94 com mais de um salário mínimo. Com as perdas, recebo agora um salário mínimo. Porém, continuo trabalhando, registrado há mais de 3 anos, e recebo 2 salários. Eu tenho direito à revisão? Daí ele elogia o nosso programa e nós agradecemos. Ele tem direito nesse caso, professor? A palavra correta não é revisão, porque eu estou pressupondo que a concessão desse benefício foi regular, legal e legítima. A palavra é outra vez desaposentação. Ele pode pedir desaposentação, antes deve procurar um advogado para verificar se a nova renda mensal
em razão da desaposentação, né, da nova aposentação, se vale a pena essa ação, até porque o tempo de volta ao trabalho dele é pequeno, verificar se vale a pena entrar com essa ação e pedir a desaposentação. Então, o INSS consideraria essas novas contribuições, refaria o cálculo e até cobraria alguma coisa dele, possivelmente. Nós estamos dependendo de uma decisão do Supremo. A qualquer momento o Supremo vai decidir sobre a desaposentação. É possível que essa decisão diga que tem que devolver o que recebeu, mas ele vem recebendo um pouquinho mais que o salário mínimo, então não seria tão difícil assim, até porque essa devolução pode ser feita em parcelas. Quanto a essa afirmação dele de que se aposentou com um salário mínimo e meio e agora está recebendo um salário, não é porque o benefício foi achatado. Eu sei que ele não vai gostar dessa resposta. É porque o salário mínimo cresceu. E se essa régua é diferente, não se pode fazer a mesma medição. Não houve isso. E as pessoas não aceitam essa informação. É preciso ter um pequeno conhecimento de matemática e de matemática financeira para compreender esse fenômeno. A Márcia Regina Nunes escreve: eu sou profissional da área de saúde. Eu recebo insalubridade. Eu posso me aposentar com 25 anos de contribuição? Essa é uma lenda curiosa, Madeleine, e que continua existindo. São essas lendas urbanas da Previdência Social. Nós temos duas situações. O direito à aposentadoria especial, é disso que ela está falando, e o direito a um adicional trabalhista, que são de vários tipos. São questões distintas. Um no direito previdenciário, outro no direito do trabalho. Eles são independentes. É possível que uma pessoa tenha direito à aposentadoria especial e não esteja recebendo nenhum adicional. E, aliás, quando for concedido benefício, certamente vai procurar um advogado para que tente receber adicional trabalhista. O INSS deu aposentadoria especial porque o ambiente era hostil e eu fazia jus a um adicional de periculosidade ou de penosidade, etc. e tal. Ao contrário, se alguém está recebendo esse adicional, não significa necessariamente que ela tenha direito à aposentadoria especial, porque esse adicional pode ter sido obtido graças a uma atuação forte do sindicato e conseguiu politicamente, numa época de greve, etc. e tal. Os dois direitos são separados. Então, não entendam que se está recebendo adicional, automaticamente há direito à aposentadoria especial. Professor, muito rapidamente, um telespectador fala: puxa, e quando que vai ser essa desaposentação? Quando que vai acontecer essa votação, já que foi prorrogada por várias vezes? E acho que vai ser mais uma vez. Agora o Supremo está aí com o mensalão. Era para ter sido resolvido em maio, não foi, estamos em julho. Eu não posso saber isso aí, esqueci minha bola de cristal em Vinhedo. Professor Vladimir Martins, foi um prazer recebê-lo aqui novamente. Eu espero contar com a sua presença em breve aqui no Pronto Atendimento. Muito obrigado. Um bom dia. Bom dia. Bem, amanhã a gente vai falar sobre um assunto que interessa para todos nessa época do ano: doenças respiratórias de inverno. Você já pode mandar suas perguntas. Bom dia para você, até amanhã às 8h.